Seja C o conjunto dos números complexos e designa a unidade imaginária. Para um certo número inteiro k, a expressão aqui apresentada designa um número real. Determina esse número k. Bom, o que nós pretendemos é então descobrir o k de modo a que esta expressão seja um número real. Esta questão era idêntica se em vez de pedirem para ser um número real, pedissem para ser um imaginário puro, ok? Era exatamente uma questão que se resolvia pela mesma estratégia, mas na parte final tiraríamos ali uma conclusão diferente. E eu vou então, antes de mais, falar dessa estratégia. Que estratégia vamos utilizar para resolver? Bom, antes de mais, esta expressão, que eu vou aqui chamar de z para simplificar aqui a nossa comunicação, esta expressão terá de ser simplificada. Terá de ser simplificada e escrita na forma algébrica ou na forma trigonométrica. E agora, no exercício, vamos ver o que é mais fácil trabalhar para nós, não é? Mas das duas, uma. Ou simplificamos a expressão de modo a escrevê-lo na forma de um complexo na forma algébrica ou na forma trigonométrica, ok? Porque depois, estas duas formas permitem-nos tirar alguma conclusão relativamente a que seja número real ou imaginário puro, se a questão fosse feita para o imaginário puro, não é? E que conclusões são essas? Isso é que interessa então trabalhar. Este complexo, escrito então na forma algébrica, portanto, z é número real, se, portanto, se a parte imaginária, o coeficiente da parte imaginária for nulo, ok? Se imaginário de z, que neste caso é igual, eu chamei aqui de b, não é? O coeficiente da parte imaginária for zero, ok? Portanto, estamos na presença de um número real se não tivermos parte imaginária. Por outro lado, z será um imaginário puro, e a questão poderia também estar feita para isso, para ser imaginário puro. Portanto, z é imaginário puro, ok? Vou aqui abreviar. Se, então, real de z, a parte real, que eu aqui chamei de a, for então nula, ok? Bom, então o que nós vamos fazer é simplificar esta expressão. Neste caso eu vou simplificar e escrevê-la na forma algébrica, mas também poderia, aliás, neste exercício não, mas em outros exercícios pode dar jeito escrever antes na forma trigonométrica, ok? E depois tirar as mesmas conclusões. Mas o que eu vou fazer então neste exercício é escrever esta expressão na forma algébrica e depois garantir então que o coeficiente da parte imaginária dá zero, ok? Teria de garantir que esta parte real seria zero se eu quisesse então provar que era imaginário puro. Se por acaso eu estou noutro exercício em que me dá mais jeito escrever o resultado final na forma trigonométrica, então o que eu terei de concluir para ser imaginário puro ou número real é o que eu vou escrever agora aqui, ok? Z é número real. Reparem que o que é que tem de acontecer para garantirmos que um complexo escrito na forma trigonométrica é um número real. O que vai decidir isso, na forma trigonométrica, é o argumento. O argumento é o ângulo, não é? Portanto, para ser um número real, o complexo ou está aqui, na parte positiva dos reais, ou estará na parte negativa, não é? Portanto, ele é um número real se acontecer isto. Se... portanto, o argumento, vamos chamar aqui de argumento de z, que neste caso eu chamei então aqui de θ, é o nosso argumento, for igual a 0 mais kπ, ok? E este k agora pode assumir valores inteiros, não é? Pertence a z. Temos a certeza que se o argumento for então 0 mais kπ, o complexo ou está aqui ou está por aqui, não é? Inclusive pode estar aqui no zero também, não é? Na origem. Se por acaso quiséssemos que fosse então um imaginário puro, então teria de estar aqui no eixo dos imaginários, não é? Ou na parte positiva ou na parte negativa. E portanto já teríamos de garantir outra coisa relativamente ao argumento. Portanto, z, agora enganei-me aqui na cor, z é imaginário puro, o complexo z será imaginário puro. Vou aqui também abreviar, aliás. Será imaginário puro se o argumento de z for igual a π sobre 2, reparem, terá que fazer então 90 graus este complexo, mais kπ, não é? Ele pode estar também
Aliás, poderíamos até dar aqui muitas voltas e o argumento poderia ser π sobre 2 mais 3 ou 4 voltas, mas também pode calhar aqui na parte de baixo, por isso é que é mais kπ, não é? Mais kπ, também com o k pertencente a z. E, portanto, teríamos de garantir esta condição relativamente ao argumento. Isso pode ter que ser trabalhado, então, em outros exercícios. Simplificando então a nossa expressão, vamos começar por fazer estas operações que aqui temos em complexos. Portanto, temos aqui uma potência, temos uma multiplicação de complexos, temos também divisão. Deixe-me dizer que as prioridades das operações em complexos são as mesmas que existiam nos números reais, ou seja, primeiro a potência tem prioridade, depois a multiplicação e divisão, depois a adição e subtração. E temos que ter essas prioridades, são então as mesmas e terão que ser respeitadas nos complexos, ok? Bom, reparem que nós temos aqui uma divisão no final, não vou fazer já, primeiro vou fazer a potência e vou simplificar o numerador, mas de qualquer das formas chegaremos a determinado ponto em que temos que dividir por k mais i. E o k é aquilo que queremos descobrir, é um valor desconhecido, então eu não vou conseguir passar este k mais i para a forma trigonométrica. E como não vou conseguir fazer isso, certamente eu vou apresentar este resultado final da expressão na forma algébrica, ok? Bom, isso não quer dizer que eu pelo meio não trabalho na trigonométrica, não é isso? Temos é que ver o que é que dá mais jeito de trabalhar. Por vezes até dá para fazer das duas formas. Por exemplo, eu para simplificar aqui este numerador, tanto posso trabalhar na trigonométrica como na algébrica. Neste exercício estão facilitadas as duas maneiras de trabalhar. Porque, reparem, é muito fácil passar o raiz 2i para a trigonométrica e fazer a potência. Aliás, a potência é sempre mais aconselhável fazer na trigonométrica. E depois fazer a multiplicação de dois complexos na trigonométrica também é fácil, existe a fórmula. E depois poderíamos então passar para a algébrica. No entanto, passar o cis de π sobre 4 para a algébrica também não é difícil, também é algo acessível, e fazer esta potência, pelo facto de termos apenas aqui um imaginário puro, raiz 2i, também é uma potência que se faz bem na algébrica. Mas atenção com estas coisas da potência, deixem-me dar aqui um exemplo. Por exemplo, se temos 3 mais raiz de 3i elevado, por exemplo, a 7... cis de π sobre 4, bastava termos aqui esta potência para não termos a mínima dúvida de que deveríamos passar este complexo para a trigonométrica, ok? Isto porquê? Porque, reparem, para eu fazer esta potência na algébrica, iria ser extremamente demorado, impraticável, ok? Teria que fazer umas quantas distributivas, teria que andar aqui a fazer raiz 3 mais raiz 3i ao quadrado, vezes 3 mais raiz 3i ao quadrado, vezes 3 mais raiz 3i ao quadrado, vezes 3 mais... Portanto, caso notável, caso notável, caso notável, depois distributivas, distributivas, distributivas. Nunca mais saímos dali. Portanto, penso que essa imagem é clara e, portanto, a potência é mais fácil de trabalhar na trigonométrica. De uma forma genérica, não é? Quando temos o complexo escrito que tem parte real e parte imaginária. Portanto, depois estamos aqui a falar deste caso, então, em que é fácil de trabalhar porque temos apenas a parte imaginária e trabalhando ali com uma forma das potências fica resolvida rapidamente. Mesmo que aquele expoente fosse um expoente mais elevado, também se fazia bem. Ok? Pelo facto de ser, então, um imaginário puro. E por isso, uma vez que eu depois tenho que trabalhar, apresentar o resultado final na algébrica, vou optar por fazer então tudo na algébrica. Portanto, vou aplicar aqui esta potência, esta regra, a vezes b elevado a n é igual a elevado a n, b elevado a n. Okay? Então aqui ficamos com raiz de 2 ao cubo i ao cubo. Okay? Nós poderemos ver este raiz de 2i como uma multiplicação. Vezes, e agora vou também passar já o cis de π sobre 4 para a algébrica, então para trabalhar tudo na algébrica. Vou desenvolver então o cis. Fica cosseno de π sobre 4, o cis é cosseno e seno, fica cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Okay? Tudo a dividir por k mais i. E agora vamos fazendo as contas. Raiz de 2 ao cubo, quanto é que dá? Raiz de 2 ao cubo é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. O quadrado corta aqui com a raiz e fica então 2 raiz de 2. Fica então 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 i ao cubo. Quanto é que dá o i ao cubo? É igual a i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado dá menos 1 vezes i dá menos i. Ok? Então fica aqui vezes menos i. Bom, vezes, e agora quanto é que é o cosseno
de π sobre 4. Vamos já fazer aqui estas continhas também, fica aqui já tudo feito, isto serão cálculos auxiliares que eu depois vou apagar. Portanto, o cosseno de π sobre 4 é só irmos ao círculo trigonométrico ou à calculadora, mas eu prefiro ver aqui no círculo, porque acho que dá. Portanto, a visualização no círculo é sempre positiva, dá-vos outras ferramentas, visualizar os ângulos é sempre bom. Reparem, então quando temos o π sobre 4, nós vamos projetar aqui no eixo dos cossenos e depois também no eixo dos senos para ver o seno, e é daqui aquele ângulo que está tabulado que sabemos que dá raiz de 2 sobre 2, e aqui no seno também dá raiz de 2 sobre 2, ok? Então fica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i, ok? Bom, e temos então ali já tudo escrito na forma algébrica. Agora é uma questão de fazer contas, também ali a propriedade distributiva, vamos já ver como é que fazemos. E depois ainda temos que fazer no final a divisão, não é? Pelo k mais i. Para fazermos a divisão, também já temos uma ideia, que é multiplicar pelo conjugado do que está em denominador, não é? É isso que iremos fazer. Para depois escrevermos então a expressão que nos estão a dar na forma algébrica, e aí podemos dizer então, garantir que é um número real, dizendo que o coeficiente da parte imaginária é então 0. E então vamos multiplicar aqui, olha, fica logo, este menos pode passar para trás, menos 2 raiz de 2i, deixem-me só dar aqui então este jeitinho, fica raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i, sobre k mais i, ok? E agora vamos fazer então aqui a distributiva. Reparem, fazendo a distributiva, nós temos a seguinte situação. Reparem, estas contas são até fáceis de fazer, tem ali muito número, mas reparem, este 2, menos 2 raiz de 2 vai multiplicar com esta fração, não é? O 2 a dividir por 2 vai dar 1, é como se cortasse. O raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, e portanto, corta ao quadrado com a raiz, vai ficar só 2, ok? Portanto, aqui vamos ficar com menos 2i, ok? E agora aqui vai ficar menos por mais aqui vai dar menos, e vai acontecer o mesmo. Este 2 com este a dividir vai dar 1, o raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, corta ao quadrado, fica então 2 menos 2i ao quadrado, ok? O i vezes i dá i ao quadrado, k mais i. E agora, reparem então, o i ao quadrado dá menos 1, reparem, o i ao quadrado dá menos 1. Fica então menos 2 vezes menos 1, que dá 2, não é? Então poderemos já escrever 2 menos 2i. Escrevi a parte real já aqui na primeira posição. K mais i. E agora temos então que fazer esta divisão de dois complexos. Vamos fazer então na forma algébrica, que é multiplicando pelo conjugado do que está em denominador. Ok? Então fica k menos i, e portanto aqui no denominador fica k mais i vezes k menos i, multipliquei então pelo conjugado do que está no denominador. O conjugado é só trocar, portanto, o sinal da parte imaginária. Em cima vamos fazer a distributiva, fica então 2k, 2 vezes k dá 2k, 2 vezes menos i dá menos 2i, menos 2i vezes k dá menos 2ki, menos 2i vezes menos i dá mais 2i ao quadrado. Ok? Sobre, aqui temos um caso notável, sempre que multiplicamos pelo conjugado temos um caso notável, fica então k ao quadrado menos i ao quadrado. E agora vamos simplificar ali em cima, reparem, i ao quadrado dá menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, então vai ficar 2k menos 2. Juntei já tudo aqui no início, o que não tem i, ok? O 2k não tem i, ficou logo aqui, e depois o menos 2 que vem então deste i ao quadrado vezes 2, que vai dar menos 2, ok? E agora vou colocar então ali o i em evidência. Fica então mais menos 2 menos 2k i, ok? Sobre k ao quadrado menos 1, não é? Porque i ao quadrado dá menos 1. E pronto, nós temos já quase o processo terminado. Falta só aqui no denominador fazer então ali a conta. No numerador eu já separei a parte real da parte imaginária, e aqui ficamos com k ao quadrado mais 1. Vou só separar então a fração em duas para ficar com a parte real completamente definida, não é? Fica aqui k ao quadrado mais 1 mais menos 2 menos 2k sobre k ao quadrado mais 1 i.
Bom, então agora o que temos de garantir para ser número real é que a parte imaginária, portanto, imaginário da nossa expressão, de raiz de 2i ao cubo vezes x de π sobre 4 a dividir por k mais i, a parte imaginária, deixem-me só fazer aqui uma separação, porque senão isto fica... Isto agora é a conclusão final que estamos a tirar. Se eu quisesse que fosse imaginário puro, tinha que dizer outra coisa, tinha que dizer que a parte real é que era 0, ok? Mas neste caso eu quero que seja número real, portanto o coeficiente da parte imaginária é que tem que ser 0. E portanto a parte imaginária desta nossa expressão é menos 2k sobre k ao quadrado mais 1 tem que ser 0. Ok? Ou seja, menos 2k igual a 0 e k ao quadrado mais 1 diferente de 0. Isto é sempre diferente de 0, portanto, vamos só trabalhar aqui esta condição para calcular o k. Fica menos 2k igual a 2, k igual a 2 a dividir por menos 2, ou seja, k igual a menos 1. Então, esta expressão é um número real se k for igual a menos 1, ok? E daríamos a resposta, ok? A resposta final, k igual a menos 1. Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima!